Fala, personas! Bem-vindos ao canal Ecos de Arte. Eu me chamo Cris Dortas e já chega dando um like, já chega dando fazendo aquela inscrição. Vamos fortalecer o canal e vamos que vamos. É um prazer ter você aqui. Vamos falar do que interessa no momento. Então, eu resolvi falar aqui um pouco de como acontece o processo de criação, de como nasce uma canção, como é criada uma poesia, da onde surge isso? Essa é a pergunta, da onde surge isso? Isso é uma pergunta que eu não sei se saberei responder. Mas é, o processo criativo comigo acontece de uma forma bem anárquica, vamos colocar assim. Tem uns barulhinhos aqui rolando aqui, mas é por causa que eu estou gravando na varanda e aqui do prédio e às vezes tem uns barulhinhos, mas eu acho que dá para vocês ouvirem bem. Então, acontece de forma bem anárquica, no meio do caos, assim, muitas vezes, o meu processo criativo. Ele não é sempre assim, claro. Vou falar de quando eu comecei lá atrás, então, que não era assim. Eu simplesmente estava num momento que minhas primeiras composições sozinhos, né? Falando da primeira composição sozinho mesmo. Eu estava num momento brigado com um relacionamento, estava mal, e aí eu pegava o violão e começava a tocar, e o que saía assim de acorde, eu ia montando músicas com as palavras que acabavam saindo do meu sentimento, com o que eu sentia. Eu saía falando o que eu sinto, sabe? Na música, sem pensar muito. É claro que pensava ali na rima, numa coisa ou outra, mas muitas vezes me surgiam de uma forma até bem natural, assim. E isso eu percebia que eu ficar tocando violão, como eu estava brigado, como eu estava mal, diminuía a minha dor. Então eu ficava tocando violão a tarde inteira, ficava tocando direto, porque isso amenizava a minha dor. E aí eu compus muita coisa nessa época, desse jeito mais ou menos, assim. Eu pegava o violão e o que saía, eu ia montando uma música, sacou? Se surgisse um assunto romântico, eu falava sobre romance. Se surgisse um assunto mais filosófico, no começo da música, eu saía para uma vertente mais filosófica e ia escrevendo a letra no caderninho ali na época, né? E escrevendo a letra e montando a música aos poucos, porque não é assim, fiz e naturalmente a música saiu inteira. Não, sai um pedaço. Aí você vai construindo a música aos poucos. A melodia que você vai mudar, ela é trabalhada, a letra ela é complementada, porque não vai surgir a letra inteira, né? Já até aconteceu. No caso, por exemplo, Em Meio a Tudo, a letra surgiu assim, tocando e surgiu. Mas nem todas as músicas, a maioria não é assim. Surge um pedaço e ao longo assim sei lá, dos dias você vai fazendo o restante. Eu tive música que eu acabei em um dia, teve música que eu acabei em 2 dias, teve música que eu levei uma semana para fazer. Então não tem uma regra, não tem uma regra para compor. Às vezes, como eu falo agora hoje em dia, como eu falei no caos aqui, às vezes eu estou ouvindo música, lendo livro, com a televisão ligada, passando alguma coisa, às vezes relacionada à música também, e aí me vem ideias. Aí eu começo a escrever poesias. Então a poesia também eu escrevo, vem muito assim também, vem frases soltas, umas rimas que me vem na cabeça, numa hora. Às vezes, sei lá, eu estou numa festa e me vem uma rima, eu vou e escrevo aquela rima. Aí quando eu estou indo embora da festa, se eu tiver, por exemplo, de carona, eu continuo a escrever o que eu estava escrevendo ali, para também na festa não ficar deslocado, né? Mas pelo menos já tem uma ideia ali que eu registrei na festa. E às vezes aquele poema pode virar uma música, né? Eu não costumo musicar muito poema, não. Geralmente quando eu faço uma letra, quando eu escrevo, mesmo quando eu não fiz música ainda, eu já penso, essa daqui vai ser música, esse daqui vai ser só poema. Então eu costumo já fazer determinado, isso aqui vai ser uma música, já procuro fazer um refrão, já procuro colocar num formato mais de canção mesmo, sacou? Mas a poesia ela surge assim, surge de frases soltas que rimam
às vezes 4 frases, e aí eu vou montando e a ideia vai se firmando, às vezes surge, às vezes eu começo, às vezes essas primeiras frases vão estar lá no final. As primeiras frases que eu tive ideia vão estar lá no final. Não quer dizer que as primeiras frases vão estar no começo da poesia. Não quer dizer isso. Eu escrevo mais frases e dali vou desenvolvendo. Às vezes vem coisas escritos antes daquilo ali, no poema, entendeu? Fica, o que veio depois, às vezes foi criado depois, fica no poema, fica acima do que foi criado, entendeu? Anteriormente. Então não tem muita ordem. Às vezes fica faltando, sei lá, 2 frases para acabar a poesia, porque eu não escrevo qualquer frase, não. Fica faltando 2 frases para acabar a letra da música. Aí tu fica, caramba, cara, eu preciso acabar isso aqui, eu quero acabar de uma forma bacana. Eu quero, não quero escrever qualquer coisa. Aí às vezes fica lá, demora, às vezes fico um dia, entendeu? Falando das coisas que mais demora assim, às vezes fica 1 dia, 2 dias para fazer. Digo assim, das situações que mais demoraram quando estavam faltando 2 frases, né? Às vezes demora 2 dias, cara, para complementar essas 2 frases aí, entendeu? Às vezes demora horas, fico pensando naquilo ali, né? Então, cada música é uma música. A Em Meio a Tudo, como eu falei, eu fiz de uma tacada só, praticamente. Mas já teve música que nem Ancorado, por exemplo, que eu fui fazendo parte por parte mesmo. Ela nasceu bem devagar, assim. Eu fui mexendo na melodia dela e eu não achava um refrão para Ancorado. Até que me veio a ideia daquele refrão, e é diferente, porque muda a harmonia ali, né? Muda a harmonia na hora que vai pro refrão ali da Ancorado. Ela vai para um Lá menor ali, a música não está nessa linha harmônica, mas aí ela muda ali. Eu acho que isso é interessante, entendeu? Eu tenho essa coisa também de não ficar muito preso a harmonia funcionais que já estão aí padronizadas, e faço músicas às vezes meio fora da caixinha ali, né? Porque como eu não sou o cara estudado nessa harmonia funcional aí, por exemplo, eu vou deixando fluir, de acordo ou com a melodia que tá vindo da música, eu vou achando os acordes ali, ou então um acorde mesmo vem e aí eu vou em cima dele com uma melodia que crio, entendeu? É mais ou menos assim que surgem as músicas. Pelo menos é o que eu tenho de lembrado aqui. Se eu tiver mais algumas ideias para falar, eu falo um pouco mais para frente, mas eu faço uma parte 2 disso. Mas como nasce uma canção, basicamente na minha... uma canção, uma criação, na verdade, como nasce uma criação minha, é mais ou menos nesse viés aí. É trabalhoso, não é como muita gente fala que tem compositor que parece que fala que ele vai lá e entendeu? Não vou falar o palavrão aqui, não é palavrão, mas parece que ele vai solta a música assim, entendeu? Solta um pedinho e sai a música. Não é bem assim, gente, entendeu? Tem músicas que surgem muito fáceis, que fluem, mas tem músicas que dão trabalho pra caramba pra fazer, entendeu? Que é trabalhoso, que você tem que ter você quer ter um cuidado com ela, com a frase que você vai utilizar, com a melodia que você vai mudar, para onde você vai. Então isso tudo é pensado na hora de fazer uma música. Não é assim, sai uma melodia, sai uma letra e foi e terminou a música. Não. Às vezes dá um branco e você tem que parar e ficar estudando, trabalhando aquilo ali, pesquisando, ou então deixar para lá e às vezes numa hora que você está num restaurante comendo uma comida, vem a ideia, sacou? Ou deixar para lá e na hora que você está malhando, vem uma ideia, na hora que você está correndo, vem uma ideia. Isso também é uma coisa que acontece. Então, não existe regra para criação comigo. Eu estou com vontade de escrever, que às vezes dá preguiça, né? Vem a ideia, parar para escrever, não estou com paciência nesse momento. Mas, geralmente, vem uma ideia inicial, aonde eu estou, se eu estou com a disposição, eu vou lá e escrevo, que eu acho interessante, e daí eu vou desenvolvendo com o tempo. Tem coisa que eu pego de um texto que foi escrito há um maior tempão e junto com outro texto que foi escrito depois. Eu junto textos e formo uma poesia. Como se dá? É assim.
Não sei explicar, mas eu percebo que encaixa, percebo que dá para fazer um link, faço um link ali e crio uma poesia com coisas totalmente distintas. Então, são essas mais ou menos as formas que eu utilizo para criar, totalmente anárquico, do jeito que eu gosto, e falando sobre vários assuntos, que eu também gosto de falar sobre muita coisa, sobre revolta, sobre romantismo, sobre Deus, sobre filosofia, questionamentos, e é assim que eu sou. Tá, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor aí como eu crio. E foi legal poder dividir isso com vocês assim. E que venham mais criações e virão mais criações. Fiquem ligados, sigam aqui no canal Ecos de Arte, sigam no canal Cris Dortas de Música também, porque eu estou soltando lá vídeos agora falando como nascem as canções. Já fiz um vídeo falando como nasceu O Mundo Ouvirá, e vou fazer sobre como nasceram, como foram criadas outras canções também. Tá bom, gente? Então, vamos que vamos de criação sempre. Criação na mente.